noite a você que está conosco pela TV Horizonte, para que possamos fazer a nossa leitura orante, a nossa Lexio Divina. Eu, Padre Wagner Calegário de Souza, tenho a alegria de recebê-lo aqui na Casa de Clemência e Bondade, para que possamos meditar o Evangelho do próximo domingo. Desde já, eu convido você a localizar na sua escritura, lá na sua Bíblia, a seguinte passagem: Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Enquanto você localiza na sua Bíblia, lembro que a leitura orante ela é feita por passos, e esses passos nós não iremos explicá-los, mas vivê-los. Por isso, então, a cada momento, a cada passo, eu vou dar a indicativa do que vamos fazer. É fundamental que você foque, coloque todo o seu entendimento, toda a sua força nesse momento. A partir do silêncio, com a Bíblia na mão e seguindo os passos com fidelidade. Será uma experiência muito significativa. Quem faz esse processo da leitura orante toma uma consciência e uma perspectiva diferente da Escritura Sagrada, que, unida à tradição, nos ajuda a entender o que Deus nos fala. Então, enquanto você localiza o trecho que nós vamos trabalhar nessa terça-feira, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Lembro que nós só podemos ter esse momento por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a mantenedora de toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América. Toda a programação religiosa que nós temos, ela é patrocinada, sustentada pela contribuição de pessoas que, com o que podem, nos ajudam a sustentar a nossa evangelização, a nossa catequese, através aqui da TV Horizonte e da Rádio América. Se você não está nessa família que se responsabiliza por esse caminho de evangelização, faça parte deste momento, faça parte deste grupo comprometido com o Evangelho. Para aderir à família dos devotos, você entra em contato conosco pelo telefone 31 3319 6111. 31 3319 6111. Ou pelo nosso WhatsApp, que é o 31 9 8791 8072. 31 9 8791 8072. Pois bem, para que possamos viver esse momento, eu vou convidar você a colocar-se em silêncio diante de nosso Senhor, confiando nele, para celebrarmos a riqueza da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Juntos, peçamos que o Espírito Santo nos ajude. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito nos ajude. Acredito que você já tenha localizado na Escritura, na sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Então vamos escutá-lo. Nesse momento você só o escuta, tá bem? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento eu vou pedir a você para fazer a leitura silenciosa desse texto, Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Em silêncio, ler novamente o texto. Preste atenção no que te chama a atenção. Leia. Nesse minuto, agora, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e só escutar, imaginando-se nessa cena do Evangelho. Onde você estaria ali? Como seria um ar? Qual seria a forma que as pessoas falam? Imagine-se ali, com Jesus e nesse contexto. Vamos lá? Feche seus olhos e acompanhe. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de pedras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos.
Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Vamos agora fazer aquele processo de, camada por camada, pouco a pouco, mergulharmos naquilo que o texto nos apresenta. Como que, abrindo pequenas fechaduras, deixar com que cada versículo exploda em sentido e beleza. Vejamos. Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. O templo, ele, na sua beleza, chama a atenção de todos que estão ali a observá-lo. Mas Miqueias, Jeremias já falavam daquilo que significaria o templo como um lugar que perdeu a sua significação no coração do povo. Olhar para a beleza do templo não significa olhar para a beleza daquele que é o motivo da existência do templo. Eles admiram as pedras, a arquitetura. E vale lembrar que o templo de Jerusalém, nesse tempo onde Jesus está, é infinitamente menor do que a beleza do primeiro templo. Mas ainda assim chama atenção. Olham para o templo com suas pedras e ofertas votivas, têm os olhos cheios. Mas esse não é o ponto diferencial e mais importante. O mais importante, o diferencial de fato, é que é preciso voltar o coração para aquele que é o motivo pelo qual o templo foi construído. E então começa a fala de Jesus e que tem uma consonância lá em Jeremias e Miqueias. Vós admirais estas coisas? Ou seja, a beleza do templo, a beleza das pedras? Vocês admiram isso? Mas dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E de fato, no ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. Por causa de uma revolta, não só o templo foi destruído, mas Jerusalém foi completamente destruída. O povo de Jerusalém se espalha. É também no ano 70 que, após essa ocupação e destruição de Jerusalém, que acontece o concílio de Jâmnia, onde os rabinos, com a destruição do templo, vão falar o que vai ser então a nossa identidade agora. E então o judaísmo começa a se articular através dos fariseus ao redor da Escritura. Porque o templo sido destruído, os sacerdotes e o antigo culto também acaba. Jesus, ao perguntar: vocês ficam admirados com o templo? Mas haverá um tempo em que nada disso permanecerá, tudo será destruído. A inquietação dos discípulos, ela é visível, porque eles vão dizer: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? A preocupação dos discípulos é com data.
A preocupação dos discípulos é o modo como isso vai acontecer. E não deveria ser essa a preocupação. Deveria ser preocupação será que eu estou preparado para esse tempo? Será que eu estou atento àquilo que significa o Senhor, nosso Deus, o motivo do templo e o que Ele me chamou a viver? Será que eu estou atento à palavra daquele que agora é o novo templo, Jesus Cristo? Mas não é essa a preocupação deles. A preocupação deles é quando que vai acontecer e qual vai ser o sinal de que essas coisas vão acontecer. Nessa preocupação de saber dia e quais os sinais que vão dar realmente a indicativa de que esse novo tempo vai surgir, Jesus alerta aos discípulos: cuidado para não serdes enganados. Porque na preocupação de saber data e quais seriam os sinais, pode-se começar a buscar a todo instante e a todo lugar uma coisa que nos alerte e fale assim: está realmente chegando o tempo o tempo no qual o templo será destruído, que a história terá o seu fim. Ou para nós agora, na nossa compreensão que temos, está chegando o fim do mundo. Encontramos muitas pessoas que fazem assim, né? Olha, tal coisa que aconteceu, como me lembro das Torres Gêmeas, quando lá em Nova York o World Trade Center foi destruído por um ataque, e aí todos falavam: nossa, tem sinais na Bíblia que dizem que agora está chegando o final dos tempos. Depois, quando um papa morre, está surgindo o anticristo. Bom, enfim, para quem quiser preocupar-se com a data e a hora em que precisa emendar-se e rever a sua vida, sempre vai estar equivocado. Sempre precisará de alguma coisa que chame a sua atenção. E o ponto central aqui de Jesus é: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu que estou chegando. E não é essa a nossa preocupação. Não podemos ter a preocupação em saber quando é que realmente o fim, a destruição do templo, o recomeço da história vai acontecer. Porque podemos começar a achar que algumas pessoas é que realmente sinalizam o momento de reconstruir a história. Podemos, inclusive, ter alguns que vão dizer assim: o tempo está próximo. Isso é chamado milenarismo. E sabe qual é o tempo mais próximo para reconstruir a história, para Deus recomeçar tudo? Agora. É por isso que Jesus vai dizer: não fiquem apavorados e na ansiedade de vocês caírem no engano que algumas pessoas poderão levá-los. Mas estejam atentos, não sigam essa gente. É preciso que muita coisa aconteça primeiro, mas não será logo o fim. É necessário que, diante da guerra entre os povos, porque um povo se levantará contra outro povo, diante de grandes terremotos, sinais da natureza, fomes, pestes, é preciso que, diante das coisas pavorosas que nos assustam e nos colocam em evidência a vulnerabilidade que nós temos, é preciso que, mais do que observar estes sinais, nós estejamos atentos e preparados para a todo instante dizer quem é Jesus Cristo na nossa história, quem é o Senhor da nossa história. Jesus mesmo vai dizer: antes que todos estes sinais sejam vistos no céu, vocês serão presos, perseguidos, serão entregues nas sinagogas, porque a sinagoga era o lugar onde a palavra, então, passaria a ser o ponto de convergência de todo o povo que cria. Era na sinagoga. O templo não seria destruído? Então agora será só ao redor da palavra. Muitos serão colocados na prisão. Vocês serão levados diante de reis e governadores
Não por qualquer motivo, não porque são desonestos, não porque contribuem para o mal, mas porque vocês serão minhas testemunhas por causa do meu nome. Porque vocês dizem acreditar em mim, vocês serão perseguidos. E aí então, é aí que vocês vão dizer se realmente eu ocupo lugar de relevância nos seus corações. É nesses instantes que vocês testemunharão a fé. Então, não se preocupem em fazer a defesa com antecedência. Vocês não sabem do que vocês serão acusados. Não fiquem preocupados em ter palavras acertadas, pois, confiando em mim, saibam, vocês terão argumentos tão bem elaborados que ninguém poderá resistir. Vocês poderão ser entregues pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes e amigos. E isso aconteceu no início do cristianismo. Muitas pessoas cristãs foram entregues por seus entes queridos. Mas todos eles precisaram permanecer firmes. Os primeiros que testemunharam a fé lá por volta do ano 70, por aí, quando Jerusalém é destruída, logo depois quando os cristãos começam a ser perseguidos, muitos foram mortos porque acreditaram e diziam acreditar em Jesus. E muitos discípulos viram amigos, conterrâneos serem mortos só porque acreditavam em Jesus. Mas, por causa da confiança que tinham em nosso Senhor, entenderam: vocês tenham certeza, podem até matar alguns de vós, podem até odiar vocês por causa do meu nome, mas vocês não perderão nem um só fio de cabelo da cabeça, porque eu guardarei a vocês. E aí me permitam lembrar aquele texto antigo da Escritura, do Evangelho, que vai dizer: não tenham medo daquele que mata o corpo, mas do que mata a alma. E quando que uma alma morre? Agora, nesse momento, no tempo presente, no hoje de cada dia. É por isso que vai concluir no versículo 19, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, é permanecendo firmes ao propósito de caminhar com Jesus Cristo, diante de todas as adversidades que vocês realmente ganharão a vida. Permanecer firme, sendo testemunha de Jesus. Pois bem, não importa qual será o dia ou qual o sinal do fim do tempo ou do templo, o que importa é que eu agora quero estar preparado para me encontrar com meu Senhor de qualquer forma. No instante de silêncio, prepare-se e reflita sobre isso para rezarmos ao nosso Deus. Rezemos. Senhor Jesus, constantemente estás conosco. Não nos abandonais e continuais a conduzir-nos pelo caminho da história. Para isso, é preciso que estejamos atentos à Tua palavra. De tal modo, por isso pedimos, ajuda a Tua igreja a continuar firme no propósito de ser Sua presença em qualquer lugar, em qualquer ocasião, por mais difícil que ela pareça. Ajuda a Tua igreja em cada coração de discípulo, cada batizado, a ser expressão do Teu amor, da Tua fidelidade e da Tua graça. Te pedimos isso, Senhor Jesus, o Senhor que é Deus e que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora eu convido você a fazer a sua oração. Faça a sua oração. O que o texto da Escritura de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19, te levam a dizer a Deus. Nossa prece prossigamos, implorando a vinda do reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, a contemplação, o último passo, que é o que eu preciso fazer ou a que eu preciso estar atento para colocar em prática essa palavra na minha vida. Colocar o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19, no meu viver. Isso é a contemplação. Não o fato de ficar pensando somente, mas pensar como eu vou deixar com que esse texto sagrado se torne vida na minha vida, carne na minha carne. E é um desafio que você começa agora, até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e te guarde. Agradeço imensamente a oportunidade de com você fazer essa meditação, esse momento de oração. Tenha certeza que para mim é muito enriquecedor. Me ajuda muito, porque quando tiver que celebrar, eu já terei rezado um pouquinho o texto bíblico. E quanto mais nós nos debruçamos sobre o texto bíblico, mais ele nos fala. Porém, é necessário estarmos atentos àquilo que a igreja ensina na sua tradição, para não cairmos no erro de falarmos, inclusive, o que o texto da Escritura nunca disse. E tem muito erro assim acontecendo. Agradeço à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade que nos dão condições de vivermos esse instante e convido você que não está na família dos devotos a aderir a essa família, contatando-nos no telefone 31 3319 6111, 31 3319 6111, ou pelo nosso WhatsApp 31 98791 8072, 31 98791 8072. E o número do WhatsApp também é a chave Pix para doações espontâneas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Vá em paz e que o Senhor sempre te acompanhe.